Olá, 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 senhoras e senhores. Então, hoje nós vamos falar sobre mercado de futuros. Mercado de futuros está dentro daquela nossa estratégia de planejamento de vendas, né? De quanto vender, como vender, quando vender. Definindo, então, nossos princípios básicos de estratégia. Quais são os fundamentos essenciais do mercado de futuros? Primeiro, ele tem um baixo custo operacional e de transação. Por que ele tem um baixo custo operacional? Porque os contratos são padronizados. O que são contratos padronizados? Esses contratos são definidos em bolsa, todos os contratos são iguais. Então, um contrato de soja no Brasil, por exemplo, são 450 sacos, e são diferentes do contrato a termo, onde existem termos específicos numa operação entre comprador e vendedor que vão variar dependendo do tipo de negociação. Ele tem um baixo custo de transação, por quê? Depender do custo operacional da bolsa, né, e das taxas definidas pela corretora. O seu risco é quase nulo, porque uma vez definido o contrato, já se sabe que não haverá mais variação. Então, a não ser a sua base, né, que pode variar, e a gente vai ver isso mais para frente. Então, existe pouca variação para surpreender a pessoa que está participando do contrato. E sem incertezas, né, porque existem muitas garantias, muitos sistemas de garantias que impedem que ocorram graves incertezas dentro do contrato de futuros. A possibilidade de efetuar hedging. O que é isso? A possibilidade de se proteger contra as variações de preço no mercado. E a possibilidade de estabelecer um markup. O que é o markup? A gente já viu isso antes, que é a margem de ganho sobre o custo total médio do produto produzido. Então, para isso, obviamente, tem que se conhecer o custo de produção. Ainda, ele tem como desvantagem que pode elevar o custo de estocagem, né, se o vencimento for para entre safra, então fazendo com que o produtor precise ficar com o produto até entre safra. Ele restringe o lucro, porque se o preço no momento do vencimento do contrato for superior àquele preço definido no contrato de futuro, o lucro do produtor ficou restrito. Por exemplo, se o produtor fechou um contrato de milho na bolsa, na B3, a R$ 45 e no dia do vencimento o milho no mercado físico está a 48, então a gente tem um milho de 45 no mercado de futuros, e no físico, no spot, aquele dia, está 48. Então, em tese, ele poderia ter ganho mais R$3. Então, restringiu o lucro dele em R$3 a mais que ele poderia ganhar. Exige conhecimento básico de mercado de futuro. Para se ter um ganho maior, obviamente, deve-se ter um conhecimento maior. E interessante que se tenha conhecimento de análise fundamentalista e análise técnica, que é o que nós vamos desenvolver durante esse módulo, esse curso. Perdão. Quando surgiu o mercado do futuro? Bom, ele já iniciou, né, como um mercado de mercadorias, de futuros, na Roma, no Império Romano, e na Grécia Antiga, como um sistema de garantia de preços. Vejam que não é nada novo. No Brasil, a gente trata isso algo totalmente inovador e ele não tem nada de tão recente assim. Ele é bem antigo. Os japoneses também utilizam ele há bastante tempo, não tanto quanto os romanos, mas há muito tempo, para garantir já preços. No século XVII, surge sob a forma de negociação na Bolsa de Amsterdã, que ainda é uma bolsa importante na Europa. Depois na Bolsa de Londres, e ainda se aplicavam sobre produtos disponíveis. Em 1848, eles
ele surge como, ainda como bolsa de mercadorias, numa das bolsas mais importantes do mundo, que é a CBOT, Chicago Board of Trade, que pertence a Chicago Mercantile Exchange hoje. E em 1860, vejam que já faz um bom tempo, ele surge já como derivativos, como mercado de futuros, como a gente conhece, e não como bolsa de mercadorias, que era o que se tinha até aquele momento. E como é que surgiu no Brasil? Em 1917 já surge como bolsa de mercadorias na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Em 1986, 126 anos depois do surgimento como bolsa de futuros no contrato de futuros nos Estados Unidos, ele surge no Brasil. Em 1991 há uma fusão da BMF, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, e hoje são uma das 5 maiores do mundo. Em 2007 houve uma fusão da Bovespa e da BMF. Em 2009 se encerrou o pregão de Viva Voz, que era aquele pregão que a gente via no passado, um monte de pessoas, de corretores trabalhando dentro da bolsa, gritando, jogando papel para cima e com o telefone pendurado no ombro, segurando com a cabeça. Aquilo já não existe mais, era um trabalho inclusive insalubre, né? E em 2017 surgiu o que nós temos hoje, que foi a fusão do que se tinha antes, que era a Bovespa e BMF, com a CETIP, que é o mercado balcão, formando a B3 Bolsa Brasil Balcão, que é a bolsa brasileira atualmente, que é a maior bolsa da América Latina e uma das maiores bolsas do mundo. A maior e mais importante bolsa de mercadorias e futuros que transacionam commodities agrícolas ainda é a CBOT, que ela negocia soja, óleo de soja para a América do Sul, farelo de soja, milho, etanol, aveia, trigo e arroz, entre seus principais produtos. Outras bolsas americanas, né? A Chicago Mercantile Exchange, que é proprietária da CBOT, ainda negocia manteiga, bacon, leite, queijo, boi e bezerro, suíno e celulose, negocia tempo, e isso é algo bem interessante, né? Negociar o clima, e ainda outros produtos, né, como produtos da área florestal. A New York Max, né, negocia energia, metais, cacau, café e algodão e açúcar. E a New York Bolt negocia cacau, café, algodão, suco de laranja, açúcar e etanol. A nossa bolsa ela tem poucos produtos em negociação, né, e isso precisa melhorar. Boi gordo, que tem bastante liquidez, tem bastante negócios. Bezerro, que tem infelizmente pouca negociação. Café, que é bastante negociado. Soja, que já foi mais negociado, hoje tem negociação muito baixa. Milho, que não tem uma negociação tão relevante assim, poderia ser maior pela representatividade da negociação de milho dentro do mercado nacional. É um produto, apesar de ser bastante produzido no Brasil, não tem muita relevância na exportação, na pauta de exportações, quando comparado com outras commodities, né? O açúcar, o etanol, o algodão e dólar. O que é este contrato de futuro que nós estamos falando? O contrato futuro é um derivativo. O que é um derivativo? É um contrato que deriva de um ativo. Então, é um instrumento financeiro cujo preço deriva de uma commodity, né? Ela pode ser a soja, pode ser o dólar, pode ser o café, pode ser o açúcar, né? Uma commodity do instrumento financeiro, pode ser o petróleo também, índice de bolsa, taxa de juros, né? Ela precisa derivar de um ativo. Então, ela está relacionada a um ativo. E por que é importante a gente tratar como derivativo? Porque um ativo implicaria na entrega deste produto, o que a gente tem na Bolsa de Mercadorias. Mas um derivativo não implica na entrega deste produto. E isso é muito importante porque faz ou permite que pessoas que não pertencem àquele mercado na sua essência, por exemplo, um médico, um advogado que mora numa capital ou que não tem relação nenhuma com o agronegócio, possa comprar e vender soja, dando maior volume e liquidez àquele mercado. Esses derivativos são contratos, que a gente já falou anteriormente, são contratos padronizados, né, de compra e venda de uma quantidade específica de uma commodity,
ou um derivativo financeiro para uma data futura. Depois nós vamos continuar falando ainda sobre contrato de futuros. Até mais.